quais são os benefícios que a gente tem ao utilizar machine learning, né? Então, hoje, quando a gente olha para o que a gente sabe fazer com machine learning, a gente está avançando diversos setores da nossa economia, desde segurança pública, pensa nos bancos, né? Hoje é muito mais fácil para as empresas tomarem decisões de forma automatizada, né? Por exemplo, o limite que você tem no cheque especial, ele não foi dado pelo gerente que está lá na sua conta, né? O gerente, foi essa época onde o gerente chegava lá e simplesmente imputava os seus dados e dava o enter para falar, olha, o senhor tem aqui 10 mil reais de limite. Não, é tudo automático, cara. As coisas estão acontecendo a todo instante, numa velocidade insana. E é claro, como que é calculado esse valor? Eu vou vontade de espirrar, velho. E como que é calculado esse valor? Esse valor ele é calculado exatamente por meio de algoritmos de machine learning que estão ali recebendo os seus dados e à medida que você, né, tem um acordo ali combinado onde mensalmente o seu banco vai te atribuir um limite de cheque especial, né? Imagina mensalmente, deve ser anual, né? Anualmente ele vai fazer essa conta de novo para saber se você pode ter mais, se você pode ter menos, valor de limite, né? Então é isso que está acontecendo. É tudo de forma automatizada. Então, esse é um dos grandes benefícios, né? Estava vendo esses dias um outro case onde a gente consegue detectar, teve um desses modelos aí de inteligência artificial, de machine learning, conseguiu detectar, na verdade, conseguiu predizer que uma pessoa poderia ter Alzheimer daqui X anos. Olha que louco. E quando a gente fala de outros tipos de doença, né? Imagina se conseguem fazer isso para o câncer, né? Quanto tempo a gente não tem ali para tomar ali as medidas, né? E aumentar aí. A gente já vê na mídia falando sobre as pessoas que os grandes fundos de investimento aí que já estão na pesquisa para fazer com que a inteligência artificial chegue num ponto onde a gente consiga fazer com que as pessoas vivam mais. Para fazer isso, cara, tem uma porrada de coisa acontecendo agora, nesse exato momento. É nanotecnologia, galera desenvolvendo aí os robozinhos para entrar lá e desentupir as veias e fazer com que os neurônios não morram ao longo do tempo. Cara, tem uma porrada de pesquisa acontecendo nesse exato momento e que talvez eu não veja isso, mas talvez nossos filhos vejam essa parada. Por quê? Porque, cara, enquanto a gente conseguir fazer com que a evolução tecnológica nos permita fazer com que melhore a medicina, melhore todos esses campos aqui que nos ajudam a ter mais saúde, cara, vai acontecer, né? Beleza? Então, beleza. Agora, Eduardo, por que essa parada é importante para mim? Eu tô aqui no Brasil, beleza? Ainda não tô aí nesses grandes campos de pesquisa. Como que eu posso utilizar isso, Eduardo, para trabalhar como cientista de dados, né? Me dá um exemplo um pouco mais presente aqui do meu dia a dia, né? E aí eu não vou longe, né? Pensa numa empresa que tenha clientes. Cara, é difícil pensar uma empresa que não tenha clientes, né? Cara, tem muitas empresas aí loucas disputando cientista de dados à tapa, porque o cara sabe utilizar o machine learning para encontrar quais são as pessoas que são os melhores público-alvo para se transformar em cliente. Como que eles fazem isso? Utilizando machine learning, né? Que mais, Eduardo? Como que eu posso utilizar? Pensa nos dados de e-commerce, Eduardo. Como que eu faço para utilizar o machine learning para recomendar os meus produtos, Eduardo, de forma inteligente? Eu tenho 600 produtos aqui na minha carteira. Como que eu faço para encontrar quais são os melhores produtos para um cliente que acabou de comprar o produto X? Utilizando algoritmos de machine learning. Então, você percebe a importância dessa parada? Né? Toda empresa ela quer vender, né? Ela quer diminuir os seus custos e ela quer encontrar mais cliente para vender mais e assim sucessivamente a roda vai girando.
Então, o que acontece é que quem é a melhor pessoa para ajudar a empresa a fazer tudo isso? Desde reduzir custo, aumentar a renda e encontrar novos clientes. É o cientista de dados. Ele é o cara que, inclusive, se diferencia de um analista de dados, exatamente porque ele é o cara que se utiliza do machine learning, né? A gente até vê um movimento bem interessante de termos alguns cargos de analista de dados onde eles estão começando a pedir machine learning. Acredite, de tão evoluído que é essa parada, né? Então, isso é o dia a dia de um cientista de dados. Tamo junto? Eduardo, então, machine learning e inteligência artificial são a mesma coisa, então eu vou focar aqui na inteligência artificial, né? Porque essa parada tá mais na moda, né? E o fato é que, cara, é praticamente indissociável, né? Quando a gente fala de inteligência artificial hoje, a gente já está falando, por exemplo, do ChatGPT, que utiliza os algoritmos ali, enfim, os frameworks de machine e deep learning para produzir resultados de forma mais ágil, né? Para produzir resultados, predições, inferências. Então, mano, não tem, é praticamente indissociável machine learning de inteligência artificial. Quando a gente vê hoje falando, nosso chat GPT, cara, algoritmos de machine learning, deep learning, ou GPTs da vida, transformadores, e por aí vai. LLM, né? LLM, a evolução do transformador aí, né? São os grandes modelos de linguagem. Então, cara, é praticamente indissociável, né? Eduardo, por onde eu começo, né, a usar o machine learning, né? Como que eu posso usar o machine learning? Vai pro básico, saca? Sabe aquelas coisas mais básicas ali, criar aqueles modelos de classificação, né? Existe o machine learning, ele tem algumas subdivisões, né? Tem alguns tipos de aprendizado por de classificação, por regressão, aprendizado supervisionado, não supervisionado. O supervisionado tem classificações e regressões, o não supervisionado, a gente tem lá as nossas diversas atuações, né, como os componentes principais, redução de dimensionalidade, e por aí vai. Saca? Então, assim, são vários exemplos. Comece do básico. Onde que eu uso essa parada? Quais são as subdivisões? Né? E eu, geralmente, em alguns bate-papos que você já deve ter já deve ter participado comigo aqui, já deve ter visto aí, onde eu explico, onde eu detalho quais são os tipos de aprendizado, os algoritmos de cada tipo de aprendizado, né? Geralmente eu detalho bastante isso. Hoje é só a gente está querendo falar mais sobre as diferenças, né, entre a inteligência artificial e o machine learning, e agora você entende por que, cara, não há tanta diferença, né? Eu gosto de dizer que a aplicação, o produto, né, como o ChatGPT, é uma aplicação de inteligência artificial, né? Então, o produto, aplicações da ciência de dados, de inteligência artificial, é o produto do trabalho de um cientista de dados. Por dentro, né, utilizado aqui, o que utilizou-se para criar essa parada? Machine learning. Tá ligado? Beleza?